programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc apresenta o especial 15 anos da Hora do Planeta. Para falar dessa trajetória, a nossa convidada é a jovem potiguar Gisele Cavalcante, estrategista de campanhas do WWF Brasil. Ela é psicóloga com especialização na área de psicologia ambiental. Na edição de 2022, a Hora do Planeta é neste sábado, dia 26 de março. Fique por dentro. Gisele, obrigada pela participação no programa Eu, Nós e Nosso Meio Ambiente WebDoc. E a gente quer saber um pouquinho dessa história dos 15 anos da Hora do Planeta. E a primeira pergunta, que eu gostaria que você pudesse responder para a gente é o que é, O que é a Hora do Planeta e contar um pouquinho da trajetória, dos temas principais ao longo desses 15 anos. Maravilha, legal. Então, a Hora do Planeta é um movimento global, como você mesma comentou, que existe há 15 anos. Nasceu há 15 anos na Austrália, então nasceu como uma campanha local de mobilização da população local em um movimento de conscientização no combate às mudanças climáticas, mas muito olhando o contexto local da Austrália, em que a gente tem a principal conexão da crise climática com o contexto da Austrália, a questão energética. Então, é daí que surge, inclusive, o ato simbólico do apagar das luzes, que era uma campanha de redução de consumo de energia a nível nacional na Austrália. Nasce ali naquele momento e teve uma adesão muito grande da sociedade, porque tinha essa capacidade de trazer um tema tão complexo, algo tão macro, que parece tão pouco tangível para a gente, como a crise climática, para um ato do nosso dia a dia, que a gente pode fazer em qualquer lugar, que qualquer pessoa pode fazer, que é o apagar das luzes. A partir daí, surgiu esse movimento global, que hoje em dia, e que nesse histórico dos 15 anos, existe com o objetivo de mobilizar a sociedade, pessoas, escolas, empresas, enfim, vários setores da sociedade a nível global, para um momento de conexão e mobilização em nome da defesa do meio ambiente. Esse é o grande mote da Hora do Planeta, que a gente reúna pessoas, o máximo de pessoas possíveis, para mostrarem que se importam e que estão disponíveis, que estão abertas e que estão engajadas nesse movimento de cuidado com o meio ambiente, com a natureza, com a nossa casa comum e compartilhada. Esse é o grande mote da Hora do Planeta. Surgiu nesse contexto local na Austrália e, com o passar dos anos, foi tendo cada vez mais adesão de países, de territórios que participam também da Hora do Planeta. E isso fez com que o movimento mudasse um pouquinho a cara. Então, o apagar das luzes, que surgiu com esse objetivo de redução de energia, passou a ser um ato simbólico. Então, um movimento que todo mundo pode fazer para mostrar que também faz parte desse contexto, dessa campanha, e que também tem esse objetivo. Uma coisa que tem em comum nesses 15 anos é duas coisas, na verdade: a conexão com o contexto da crise climática. Nesses 15 anos, a gente continua com essa grande preocupação, continua sendo nosso grande desafio enquanto sociedade. Então, é um movimento em que a gente chama a atenção das pessoas para essa grande crise que a gente está lidando. Esse é um ponto que se mantém nesses 15 anos. E um outro ponto é que só faz sentido se a gente tiver uma adesão em massa das pessoas, que faça sentido, que as pessoas possam levar a Hora do Planeta para o seu dia a dia, para dentro de casa, dentro da escola, onde quer que esteja. Por isso que uma das grandes graças da Hora do Planeta, uma coisa que é muito característica da Hora do Planeta, é que cada um pode criar a sua. Cada país pode criar o seu, mas cada pessoa, cada grupo, cada coletivo pode criar a sua também, desde que faça sentido. Esse é um poder muito legal de adaptação que a Hora do Planeta tem. Agora, a gente sabe que tem os temas, A cada ano tem um tema principal, então vocês até põem as hashtags, para que as pessoas também, nesse universo digital, possa também estar fazendo esse engajamento. Eu gostaria que você falasse um pouquinho de alguns, de alguns temas ao longo dos 15 anos, para a gente entrar no tema de 2022. Perfeito. A gente teve, nesse histórico dos 15 anos, algumas que se destacaram, que a gente
manteve por mais tempo, que a gente teve um impacto maior de adesão mesmo. Uma que a gente, inclusive, ainda mantém hoje como secundária é o Conectado no Planeta. Foi um dos temas primeiros que a gente teve na Hora do Planeta, que traz exatamente essa mensagem de todos nós, todas as pessoas, independente de onde a gente está conectado no planeta. A gente depende desse planeta para viver, as gerações passadas dependeram e as futuras vão depender também. Por isso, a gente precisa reforçar esse senso de conexão. É daí que surge o Conectado no Planeta, foi um dos primeiros temas que a gente teve e que se manteve por muito tempo, porque é isso, continuou fazendo sentido na Hora do Planeta. A gente teve também o Use Sua Voz ou Uso Minha Voz pelo Planeta, que chamava as pessoas para, a partir do lugar onde elas estavam, conectar com temas, com questões, né, que eram mais próximas para elas, e usar sua voz, falar com os outros, expressar em qualquer meio que fosse digital, seja no digital, em rede social, seja nesse contexto mais de comunidade, de contato mesmo com o seu entorno, de usar sua voz em nome da natureza, falar quais são os grandes desafios, falar o que a gente está passando na atualidade e falar quais são as possibilidades que a gente tem de superar esses desafios. Então, esse era o grande chamado. Use a sua voz pela natureza. Em 2020 e 2021, a gente teve uma adaptação desse Use Sua Voz, que passou a ter categorias, subtemas, porque a gente sentiu que as pessoas queriam usar suas vozes para mais coisas, não apenas pelo planeta, mas para subtemas também. Então, use sua voz pela Amazônia, pela Caatinga, pelo Pantanal, use sua voz pela preservação da biodiversidade, use sua voz pelos povos indígenas. Então, a gente teve um ano em que o tema, 2 anos, na verdade, que o tema foi múltiplo, que a gente podia, né, cada pessoa dar a sua cara para o seu tema, que foi muito legal também. A gente conseguiu sentir o que conectava e ressoava mais nas pessoas. Essa foi a transição 2020 e 2021. E agora, em 2022, a gente tem o Construa Nosso Futuro, que traz a grande diferença desse ano é que traz uma pegada muito mais de vamos botar a mão na massa, vamos ver o que a gente pode fazer hoje para construir o futuro justo, o futuro equilibrado, que a gente merece, a gente precisa e que o mundo merece também. Então, o tema, por si só, é um chamado para ação, sabe? É um chamado de onde quer que você esteja, é um momento de construir nosso futuro, não é no futuro. O momento de construir nosso futuro é agora, e esse é o grande tema que conecta a nível global todos os países e todas as pessoas que estão participando da Hora do Planeta esse ano. E a gente pode dizer que é intergeracional, né? Porque são várias gerações participando, né? Então, isso que eu acho interessante também colocar, porque às vezes as pessoas podem pensar, é só uma faixa etária. Não, são várias idades, né? Que você pode estar participando desde criança, né? Desde a infância até a melhor idade, né? Como a gente fala, né? Agora, com como certeza. é que você verifica, assim, analisa os desafios? Porque a gente sabe que o estado do mundo não está dos melhores, né? Até pelos relatórios do painel intergovernamental de mudanças climáticas, os nossos cientistas, né, apontando os eventos extremos, né, que a gente tem vivenciado. Qual é, vamos dizer assim, o estado que a gente se encontra hoje? Quais são as prioridades, né, que você vê na hora do planeta? Perfeito. Eu acho que isso diz também da visão de quais são os desafios que a Hora do Planeta encara nesses 15 anos, sabe? Porque tem uma evolução também, uma transformação dessa forma de enxergar os desafios. Então, há 15 anos, quando a gente falava de qual é o nosso maior desafio, que já tinha conexão com essa crise climática, era uma visão muito mais direcionada apenas para a biodiversidade, apenas para a natureza, um pouco desconectada, um pouco, sabe, pessoas de um lado, natureza de outro, como algo separado. Nesses 15 anos, a gente tem muitos dos desafios que se mantêm. A gente continua falando de crise climática, por exemplo, é o maior desafio. Hoje, a gente continua usando a Hora do Planeta para chamar as pessoas na luta contra a crise climática, mas vem de uma transformação de compreensão de que esses desafios não são apenas da natureza.
não são apenas impactos para o planeta, não é só, por exemplo, a questão de acesso à água, não é só a dificuldade de acesso à energia, não é só a biodiversidade que vem sendo reduzindo nos últimos anos, mas existe toda uma conexão, todo um impacto que é social também, sabe? Então, é isso que eu vejo que a gente vem enxergando de desafio ano por ano na hora do planeta. Esse ano, por exemplo, a gente continua falando de crise climática, mas enquanto um desafio que é majoritariamente um impacto para as pessoas que estão na linha de frente, que são as pessoas de países ainda em desenvolvimento, que são as pessoas de periferia, que são os povos tradicionais e povos indígenas, que são, na verdade, as pessoas que menos contribuíram para essa crise climática e que são as primeiras a receber os impactos. Então, esse é o nosso grande desafio hoje em dia, é lutar contra a crise climática, sim, da mesma forma que era 15 anos atrás, mas lutar contra a crise climática de uma forma que seja justa, que traga uma justiça climática, uma justiça socioambiental envolvida nesse movimento. Então, esse é o nosso grande desafio, sabe? Esse ano é isso que a gente está chamando as pessoas a construírem, inclusive, construir um futuro em que a gente tenha uma luta contra a crise climática que esteja tendo efeito, que esteja tendo impacto e que ao mesmo tempo esteja trazendo as pessoas para o centro do debate e para o centro das vozes também, né? As pessoas mais afetadas são aquelas que estão ali no centro, falando quais são as formas que a gente precisa contornar esse desafio. Bom, tem uma programação, né? Vai ser nesse sábado, né? A gente sabe que é às 20h30, horário local, né? Então, isso. Dependendo. Por isso que é interessante, porque a gente tem fusos horários diferentes, né, no Brasil, mas é o horário local, né? 20h30. E quais as formas de engajamento, né? Porque a gente sabe que a gente tem um universo amplo, né? Tem as pessoas que têm acesso ao universo digital, outras não têm, né? Elas estão em outros meios de comunicação, né? Como você mesmo citou, né? Às vezes você tem comunidades que não têm internet, né? Também. Então, a gente tem vários, né, nichos, né, da população. Que tipos de engajamento, né, que você poderia citar como exemplo, que a Hora do Planeta embarca, né? De repente, tá todo mundo, né, nessa mesma Kombi, né, como a gente brinca. A gente tem, como você mesma comentou, né, nossa programação, a programação do WWF Brasil nesse sábado. A gente tem o Festival Digital, é a terceira edição do Festival Digital que acontece. Começou a primeira edição, inclusive, por causa da pandemia, né? A gente tinha um movimento de construção da área do planeta em 2020 que teve que ser totalmente adaptado por causa da pandemia para continuar fazendo sentido para as pessoas. Então, a gente está na terceira edição desse festival digital, que acontece esse sábado, 26 de março, a partir das 5h30 da tarde, no horário de Brasília. A gente tem o momento simbólico, o momento marco da Hora do Planeta, que é às 8h30, no seu horário local, onde quer que você esteja, é o convite para todo mundo apagar as luzes e fazer parte desse movimento global. Então, existe essa programação do sábado em si, que é o dia marco da Hora do Planeta, mas existem também muitas formas de levar a Hora do Planeta para dentro da sua casa, do seu contexto, onde quer que você esteja, seja online, seja offline. A gente tem, inclusive, um material que é o Guia do Participante, que está disponível no site da Hora do Planeta, que tem uma série de sugestões de atividades, desde coisas que crianças podem fazer com suas famílias, até pessoas que um pouco mais velhas ou no seu contexto de trabalho podem estar fazendo também. E tem um leque muito amplo, né? A gente incentiva, inclusive, que a Hora do Planeta seja um momento de conexão com os temas ambientais, os grandes desafios ambientais, então saber um pouco mais o que é que está acontecendo, saber um pouco mais quem são as pessoas que estão na linha de frente desses desafios. Tem muito essa questão da Hora do Planeta, enquanto um momento que pode ser muito educativo também. A gente tem, por exemplo, Escoteiros, que é um dos grandes parceiros do WWF há muito tempo, e da Hora do Planeta, que estão sempre desenvolvendo atividades de educação ambiental na Hora do Planeta. A gente tem a possibilidade de levar isso para o seu contexto de trabalho e trazer um pouco da temática ambiental para seja qual for o trabalho que você ou a sua empresa desenvolve, porque o meio ambiente faz parte de todos nós.
E esse ano, assim como nos anos anteriores, a gente tem um convite que a gente reforça bastante, que a Hora do Planeta vai muito mais do que 60 minutos, né? Muito mais do que esse intervalo de uma hora apagada. É um movimento, é um comprometimento que pode durar e que deve durar para o ano todo, né? Afinal, quando a gente fala de construir nosso futuro, não é o único dia em que a gente deixa tudo de pé, né? Que a gente constrói tudo que a gente quer. É um movimento constante, então por isso a gente incentiva com a Hora do Planeta, que todos os dias seja dia de saber um pouco mais de quais são os desafios que a gente está passando, quais são as formas de a gente construir soluções, quem são as pessoas que nos representam, que a gente pode cobrar posicionamentos que sejam, né, coerentes com o meio ambiente, que sejam de proteção ambiental, às pessoas ao meio ambiente e às pessoas envolvidas também, e que a gente possa levar esse movimento de construção do nosso futuro durante todo o ano. Ano que vem a gente vai ter Hora do Planeta de novo, vai ter a 16ª edição da Hora do Planeta, então a gente tem a oportunidade de ter um ano inteiro nesse movimento de construção do nosso futuro, né? Então fica muito mais do que esse dia do 26 de março que a gente vai ter esse sábado. Bom, gratidão, Gisele, e um bom trabalho, né? Que a gente possa ter um ano melhor, né? E mais engajamentos, né? Do ano inteiro. Tá? Um Com abraço. certeza. Mais. Gratidão, muito obrigada ao espaço da gente conversar aqui, e fica o convite, né, para todo mundo participar da Hora do Planeta e levar esse movimento daqui para o ano que vem também. Obrigada.